Aqui nos deparamos com um assunto que geralmente nos parece bastante importante e razoável dentro do contexto das nossas relações. Eu me refiro à presença da ação correta. É muito comum nós usarmos essa expressão, porque estamos sempre fazendo uso de expressões que apontam para um princípio de dualidade, sem nos darmos conta disso. A ação correta pressupõe a presença da possibilidade também de uma qualidade de ação oposta a essa, que é a ação incorreta. Quando a sua procura é de uma qualidade de ação com acerto, a ação cirúrgica, a ação precisa, a ação necessária, o pensamento comum em você é de uma ação correta. Mas uma ação correta que seja o oposto de uma qualidade de ação errônea, equivocada, desacertada, problemática. Aqui juntos, investigar a verdade da ação, a presença desta verdade. É investigar a natureza daquele que toma ações. Que elemento presente é esse que toma ações? E que precisa ter os critérios. Nossos critérios sempre são com base em valores do que é certo ou errado, do que é bom e do que é mal, do que é correto e incorreto. Assim, estamos procurando ter uma ação correta. E com que propósito? O propósito em acertar é, naturalmente, em não sofrer, em não passar por sofrimentos, fazendo a coisa correta para não fazer a coisa errada. Investigar a verdade da ação. Isso irá lhe revelar o elemento presente na ação. Observe que as nossas ações, elas nascem de avaliações, conclusões, opiniões, sugestões do pensamento. Assim são as nossas ações. Toda e qualquer ação em você, ela é impulsionada pelo pensamento e sentimento. Essa verdade da ação, essa qualidade da ação nasce do passado, nasce do eu, nasce do pensamento, porque nasce da experiência, do registro nesse elemento que registrou. Esse elemento é o experimentador. Assim são as nossas ações. Toda e qualquer ação, a partir da ideia de alguém presente efetuando a ação, seja ela boa ou má, positiva ou negativa, seja ela uma ação correta ou incorreta, sempre, invariavelmente estará nascendo do autor dessas ações. Quem é o autor dessas ações? Uma vez que a ação nasce do pensamento, do sentimento, nasce da experiência, nasce do passado e, portanto,
é o resultado desse eu, desse sentimento eu em movimento. Haverá uma outra ação possível para cada um de nós? Uma ação que não tenha esse princípio, essa plataforma, essa base, que é o passado, e, portanto, que esteja nascendo do pensamento e do sentimento? Haverá uma ação nova que possa atender a vida como ela aqui acontece, neste instante, sem a ingerência, sem a intromissão do modelo do pensamento? E por que isso é fundamental? Porque agora não estamos falando mais de uma ação correta, mas de uma ação livre, de uma ação não comprometida com o pensamento e, portanto, com o passado. A vida, ela aqui, nesse instante, ela sempre será atendida de uma forma completa quando não tivermos mais a presença do modelo do pensamento. O tipo de ação que nós conhecemos é a ação certa ou errada, boa ou má, porque é a ação do pensamento para alguém presente, que é a pessoa, que sou eu. Mas a verdade da vida é um movimento de ação acontecendo a cada instante. Mas a vida como ela acontece, a ação, ela não só não requer a presença do passado, porque ela está aqui agora surgindo, e a presença do passado é a presença do pensamento, porque sem o pensamento não há o passado. Ela não só não precisa dessa qualidade de atuação, como ela, volto a dizer, ela é completa aqui, nesse instante, sem a presença do eu, do ego. O eu, o ego, é esse experimentador. Esse experimentador é o resultado de registros do passado, que carregam esse símbolo, essa imagem, essa representação, que é a presença do pensamento e do sentimento. Você está sempre, constantemente, lidando com situações a partir de conhecimentos prévios, de experiências de registros. Assim, a forma como você lida com essas situações é sempre a partir do experimentador. Em um certo nível, a memória, a experiência, o conhecimento se faz necessário para lidar com assuntos técnicos. O conhecimento e a experiência é algo presente de uma forma funcional. Lavar louças requer conhecimento e experiência. Aqui eu estou dando um exemplo de algo que lhe parece muito simples, mas não é tão simples. Lhe parece simples na crença, no pensamento, na ideia, mas na ação requer conhecimento e experiência. Assim, na vida, existem diversas ações que requer precisão, requer esse saber, o conhecimento e a experiência, e, portanto, a presença do pensamento.
Tudo isso é parte do passado. Nesse nível, a ação é assim. Precisa ser assim. Mas haverá uma ação que responde à vida neste instante, sem o passado? Essa é a ação da vida. Quando o passado não está. A presença do passado em você é você como uma pessoa, como alguém, sendo esse eu. Sendo alguém como uma pessoa, sua atuação será sempre a atuação a partir do passado, na ação. É a ação do querer, é a ação da vontade, é a ação do desejo, é a ação do medo. A nossa vida, ela vem sendo orientada nesse movimento desse existir como alguém, como uma pessoa, nesse tipo de ação. Um trabalho direto de compreensão de nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento, nesta autorrevelação da verdade sobre este ser, que é você. Este ser que é você não é a pessoa que você é. Não é esse eu que você é. Esse eu que você é, essa pessoa que você é o que o pensamento lhe conta, lhe diz, afirma ser. Compreender a verdade deste ser requer a presença desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. Isso lhe dá a visão de ser, que é você. Há uma qualidade de ação aqui, que não é mais a ação do eu, a ação da pessoa. Nesse sentido, não existe qualquer autor das ações. A verdade da ação nela não existe o eu. Não existe alguém sendo o autor das ações. É a presença da vida se revelando nesse instante. Por que, como seres humanos, estamos confusos, desorientados e buscando uma orientação do tipo como agir corretamente? Nós estamos à procura disso porque sabemos que a ação, a partir desse eu, desse mim, desse ego, é uma ação conflituosa. É uma ação egocêntrica. E por que sabemos disso? Porque temos visto os resultados das nossas ações conflituosas, problemáticas, desordeiras, infelizes. Ações que estão constantemente, porque nascem a partir deste ego, desta ilusória identidade que é o eu, esse mim. O ponto é que estamos vivendo assim, como se isso fosse nossa real vida. A presença desse mim vivo, vivendo, agindo, interagindo. Como a presença dessa ação ela está produzindo confusão e sofrimento, já está claro para alguns de nós que esta qualidade de vida, nesse modelo de ação, é infeliz, é problemático. Nós não temos a presença de uma visão inteligente, de uma ação em sabedoria,
quando a ação nasce desse ego, desta ego-identidade. Assim, nós precisamos aprender sobre nós mesmos, aprender sobre esse mim, sobre esta pessoa, sobre este eu. Esse aprender não é adquirir conhecimento sobre esse eu, e sim tomar ciência da ilusória presença desse eu, desse mim, desta pessoa, para que com esta clareza haja o descarte desta ilusão, desta afirmação, desta entidade egocêntrica, tomando ações problemáticas, conflituosas, ações que estão produzindo no mundo todo esse problema para o outro, para nós mesmos. Portanto, quando você quer saber sobre essa ação correta, é porque você já está se dando conta de que há uma confusão nas suas ações. Esta confusão, ou as diversas confusões, surgem em suas ações porque são ações que nascem do eu, do ego, desse velho modelo do pensamento. A presença da inteligência, a presença de uma visão real da vida como ela acontece, é sem a presença deste ego, desta pessoa. Você tem uma clareza real sobre isso quando aprende a olhar estas reações, estes impulsos, estes pensamentos, esta vontade, esta atuação que nasce desse estímulo do passado. Todo o seu contato com o momento presente, com base no passado, compara, avalia, julga, aceita, rejeita e naturalmente interage a partir do pensador, do experimentador, que é o eu, o ego. Não há essa presença de inteligência, não há essa presença de sabedoria. Olhar essas reações, ficar ciente de como o pensamento se processa e o sentimento lhe impulsionando a sentir, a falar, a tomar ações, a interagir com o mundo, com o outro, é ficar cônscio destas reações do eu, destas reações do ego. Portanto, nos deparamos aqui com a verdadeira ciência que revela este ser, que é você, sem o eu, sem o ego. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que ela é? A presença da meditação é a ciência do momento, sem o eu. Não é alguém meditando, é a compreensão de que não existe alguém. Quando há esse instante se revelando sem a pessoa, que é meditação. Quando você começa a se dar conta de todo esse movimento interno do pensamento, que são esses registros, estas lembranças, essas memórias, isso perde a importância. A valorização de uma entidade que se vê presente sendo o pensador, o experimentador, o eu, o autor das ações.
Portanto, a presença da meditação põe fim a essa ilusão de autoria de ações a partir desse centro, que é o eu. A verdade da ação aqui, agora, é livre desta pessoa. Portanto, a meditação revela esse espaço onde o eu não está. Assim, a mente naturalmente silencia, o cérebro se aquieta nesse observar o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação. Quando não há esta separação, quando não existe esse experimentador, esse pensador, esse observador que se separa como sendo o eu, a verdade de um contato com a vida é o seu real contato com a realidade divina. A realidade deste momento é a verdade presente. Nela não há qualquer elemento que se separa desse instante, que se separa deste momento. Porque este momento revela a vida. Esse elemento que vem se separando e vem atuando e tomando ações boas e más, corretas e incorretas, é o elemento eu. Nesta mente que nós conhecemos, que é a mente programada para agir a partir do passado, para atuar a partir da memória. Mas esse elemento é uma ilusão. É isso que a presença da meditação revela. Assim fica claro que esse momento é um momento onde Deus é a única realidade presente. O ser humano vem há milênios na busca, na procura, procurando ter um encontro com Deus. O ser humano vem perguntando como encontrar Deus. O pensamento comum, a crença geral, em razão desse fundo de estrutura de memória, de condicionamento religioso, espiritualista, filosófico, teológico, é de que Deus é uma realidade para ser encontrado. É uma realidade que está distante. Ele é uma realidade longe, em algum lugar. A ideia comum é que você pode ter esse encontro. Aqui a presença desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. Revela que nesta atenção sobre as nossas reações, a mente se aquieta, o cérebro silencia, esse natural estado de ser, que é meditação, floresce. E isso revela que esta realidade divina, a verdade de Deus, é algo presente. Não há uma separação entre esta realidade presente e a verdade deste ser, que é você, quando o eu não está. Portanto, o seu real encontro, que é a resposta para essa pergunta, como encontrar Deus, consiste nesta ciência de ser, que é meditação. É nela que está presente
a ação da vida. Repare, não é a ação de alguém, e sim a ação dessa inteligência, desta presença. Essa presença é indescritível, inominável. Não é alguém com uma ação correta, é a ação atemporal, é a ação divina, é a ação do desconhecido, é a ação de Deus. Colocando de uma forma prática aqui, bem direta para você, esse seu contato a partir de ser com o outro não é o contato entre pessoas, é o contato do divino, é o contato da vida. Nós desconhecemos isso, porque vivemos dentro do conhecido. E o conhecido é o movimento do pensamento nesse experimentador, que é o eu. A vida como ela acontece nesta ação é a expressão do desconhecido, daquilo que está fora do reconhecível pelo pensamento. Observem a importância disso. Você não precisa da ação correta. Você precisa ficar cônscio da realidade de ser. Isso traz naturalmente a ação livre, a ação da inteligência. Não é a ação de alguém, é a ação sem o eu. Falar com ele ou ela, se relacionar com ele ou ela, estar com ele ou ela, ou estar com a vida, ou estar com este momento, sem o passado, sem o pensador, sem o eu, sem o ego. É a verdadeira relação onde o amor floresce. E se isso está presente, a liberdade e a paz está presente. A felicidade está presente. Portanto, podemos lançar fora completamente a ilusão de alguém para uma ação correta, para ser feliz. A felicidade reside em ser. E a expressão da felicidade em ser é a ação livre do eu, é a ação divina, é a ação do amor. Aqui nesses encontros, o nosso trabalho consiste em assumir nesta vida esta verdade, a verdade de ser. Então, esse pensar correto surge, este sentir correto surge, esta ação correta surge. Mas não é mais a ação correta, o sentir correto e o pensar correto de alguém, é algo além dessa ideia de correto e incorreto. Nesse sentido, a verdadeira ação, quer você chame de correta ou livre, é a ação divina, é a ação do amor, é a ação de Deus. Esses nossos encontros aqui, online, nos finais de semana, sábado e domingo, nós estamos trabalhando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
Aquilo que nós chamamos de felicidade é algum momento temporário de prazer, de preenchimento, de realização temporária, uma certa satisfação, que por sinal ainda é egocêntrica. A maior parte das nossas vidas transcorre dentro dessa situação. Nós estamos sempre nos sentindo infelizes, mesmo com um sorriso no rosto,